A bruma matinal se dissipava lentamente sobre a vastidão verde da floresta amazônica, revelando um mundo onde a civilização moderna encontrava sua fronteira mais selvagem. No coração dessa imensidão, onde o rugido dos motores dava lugar ao canto dos pássaros e o concreto cedia espaço às árvores centenárias, vivia João Mendes, um homem de 50 anos que havia escolhido a solidão das terras amazônicas como seu refúgio. Sua fazenda, batizada de Esperança Verde, estendia-se por hectares de pastagens que margeavam a floresta densa. Não era uma propriedade grandiosa como aquelas dos grandes latifundiários, mas sim um pedaço de terra onde João criava gado e cultivava alguns mantimentos, vivendo de forma simples e respeitosa com a natureza que o cercava. Havia chegado ali 15 anos antes, fugindo de uma vida urbana que o sufocava e de memórias que preferia deixar para trás. João era um homem de poucas palavras, acostumado ao silêncio e à companhia apenas de seus animais e dos sons da floresta. Sua rotina era previsível: acordava ao nascer do sol, cuidava do gado, verificava as cercas que delimitavam sua propriedade, e ao entardecer, sentava-se na varanda de sua casa simples de madeira para contemplar o espetáculo diário do pôr do sol amazônico. Naquela tarde de março, quando o calor úmido da região pesava sobre tudo como uma manta invisível, João seguia sua ronda habitual pelas cercas quando algo incomum chamou sua atenção. Próximo à divisa entre sua propriedade e a floresta fechada, uma pequena figura estava caída junto aos arames farpados. Inicialmente, pensou que fosse um animal ferido, talvez um veado jovem que havia se machucado tentando atravessar a cerca. Aproximando-se com cuidado, João sentiu seu coração disparar. Não era um animal. Era uma criança, uma menina de aparentemente 8 ou 9 anos, com traços claramente indígenas. Ela estava inconsciente, vestindo apenas uma pequena tanga de fibras vegetais e com o corpo coberto de arranhões, hematomas e sujeira. Sua pele morena estava desidratada e ela aparentava estar há dias sem comer adequadamente. João ajoelhou-se ao lado da menina, verificando cuidadosamente se ela ainda respirava. O pulso era fraco, mas ela estava viva. Seus cabelos longos e negros estavam emaranhados com folhas e gravetos, e havia sangue seco em alguns ferimentos em seus braços e pernas. Pela aparência, ela havia percorrido uma longa distância pela floresta antes de colapsar ali. Sem hesitar, João ergueu a criança com delicadeza em seus braços. Ela era surpreendentemente leve, mais um sinal da desnutrição que a acometia. Durante o caminho até sua casa, ela permaneceu desacordada, sua cabeça pendendo contra o peito do fazendeiro. João sentia a responsabilidade do momento pesando sobre seus ombros. Sabia que estava lidando com algo muito maior do que uma simples criança perdida. Chegando em casa, João levou a menina para o quarto de hóspedes, um cômodo simples mas limpo que raramente era usado. Com cuidado, ele limpou os ferimentos da criança com água morna e um pano limpo, aplicando mercúrio cromo nos cortes mais profundos. Seus movimentos eram gentis, quase paternais, apesar de nunca ter tido filhos. A menina acordou algumas horas depois, quando o sol já se punha no horizonte. Seus olhos escuros se abriram lentamente, revelando uma mistura de confusão e terror. Ao ver João sentado em uma cadeira ao lado da cama, ela se encolheu instintivamente contra a parede, emitindo pequenos gemidos de medo. João permaneceu imóvel, falando em voz baixa e calma. Não esperava que ela compreendesse português, mas o tom de sua voz parecia tranquilizá-la gradualmente. Ele apontou para si mesmo e disse seu nome, depois apontou para ela com uma expressão questionadora. A menina não respondeu, apenas observava com aqueles olhos grandes e assustados. Percebendo que ela devia estar faminta, João foi até a cozinha e preparou uma sopa leve de legumes e frango. Voltou ao quarto carregando uma tigela fumegante e uma colher, oferecendo o alimento à criança com gestos lentos e não ameaçadores. Inicialmente relutante, a menina eventualmente cedeu à fome que a consumia. Ela comeu vorazmente, como alguém que não via comida há muito tempo. Durante as horas que se seguiram, João tentou estabelecer alguma comunicação com a garota. Ela parecia entender algumas palavras em português, mas não falava. Suas únicas vocalizações eram pequenos sons guturais e ocasionais sussurros em uma língua que ele não reconhecia, provavelmente de sua tribo de origem. Quando a noite caiu completamente sobre a fazenda, João ofereceu roupas limpas à menina, uma camiseta e shorts que havia comprado anos antes para uma sobrinha que nunca veio visitá-lo. Ela aceitou as roupas mas as vestiu com desconfiança, claramente não acostumada com tecidos sintéticos. Foi durante as primeiras horas da madrugada que João foi despertado por sons angustiantes vindos do quarto da menina. Ela estava chorando, não um choro comum de criança,
mas soluços profundos de quem carrega uma dor inenarrável. Eram lágrimas que falavam de trauma, de perda, de horrores que uma criança jamais deveria testemunhar. João permaneceu do lado de fora da porta, ouvindo o choro que parecia rasgar a quietude da noite amazônica. Ele compreendia que forçar sua presença não seria apropriado. A menina precisava processar o que quer que houvesse acontecido com ela, e ele apenas podia oferecer um ambiente seguro para que isso acontecesse. O choro continuou intermitentemente pela madrugada, alternando entre momentos de angústia intensa e períodos de silêncio que eram quase mais perturbadores. João mal conseguiu dormir, sua mente trabalhando incansavelmente para tentar entender que tragédia havia levado essa criança até sua fazenda. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das janelas, João levantou-se e foi verificar como estava a menina. Ela havia adormecido na posição fetal, ainda abraçada ao travesseiro, com os traços do rosto marcados pelas lágrimas da noite anterior. Ele decidiu deixá-la dormir e se dirigiu à cozinha para preparar o café da manhã. Foi enquanto estava fritando ovos que João percebeu algo estranho. O habitual coro matinal de pássaros que sempre acompanhava o amanhecer na fazenda estava ausente. Um silêncio incomum pairava sobre a propriedade, quebrado apenas pelo chiado da frigideira e pelo zunido distante de alguns insetos. Desligando o fogão, João caminhou até a janela da cozinha e espiou para fora. Inicialmente, não viu nada fora do comum. Os pastos se estendiam verdejantes sob a luz dourada da manhã, e o gado pastava tranquilamente perto do açude. Mas havia algo no ar, uma tensão quase palpável que fazia os cabelos de sua nuca se eriçarem. Foi então que ele os viu. Emergindo da linha de árvores como sombras silenciosas, dezenas de homens caminhavam em direção à sua casa. Eram indígenas, isso era claro pelos seus trajes tradicionais e pela forma como se moviam em perfeita sincronia com o terreno. Eles carregavam arcos, lanças e bordões, e seus corpos estavam pintados com padrões geométricos em tons de vermelho, preto e branco. O coração de João acelerou quando percebeu a magnitude do que estava acontecendo. Não eram dezenas, mas centenas de guerreiros que agora cercavam completamente sua propriedade. Eles se moviam como uma única entidade, posicionando-se estrategicamente ao redor da casa, dos currais e de todos os pontos de fuga possíveis. O silêncio era ensurdecedor. Não havia gritos de guerra, não havia ameaças verbais, apenas aquela presença massiva e intimidadora que transformava sua fazenda pacífica em algo que parecia saído de um filme de guerra. João estimou rapidamente que havia pelo menos 200 homens cercando sua propriedade, todos armados, todos aguardando algum tipo de sinal. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ele se afastou da janela. Sua mente corria, tentando processar a situação. A conexão com a menina era óbvia, mas o que exatamente eles queriam? Vinham buscar a criança ou havia algo mais sinistro em suas intenções? João olhou em direção ao corredor que levava ao quarto onde a menina ainda dormia. Ele tinha duas opções: tentar fugir pelos fundos da casa, deixando a criança para trás, ou enfrentar a situação de frente. Para um homem que havia passado os últimos 15 anos evitando conflitos e buscando a paz da solidão, a escolha parecia impossível. Mas quando olhou novamente para o quarto da garota, lembrando-se do choro angustiante da noite anterior e da vulnerabilidade que ela demonstrava, João soube que não havia realmente uma escolha a ser feita. Ele não poderia abandonar uma criança indefesa, independentemente das consequências para si mesmo. Respirando fundo, João caminhou até a porta da frente de sua casa. Suas mãos estavam suadas quando ele girou a maçaneta, mas sua determinação era inabalável. Ele abriu a porta lentamente e saiu para a varanda, mantendo as mãos visíveis e afastadas do corpo. O espetáculo que se revelou diante de seus olhos era ao mesmo tempo aterrorizante e majestoso. Os guerreiros estavam dispostos em círculos concêntricos ao redor da casa, todos voltados para ele. Suas pinturas corporais brilhavam sob a luz matinal, criando um mosaico de cores e formas que parecia dançar diante dos olhos de João. As lanças e arcos estavam empunhados, mas não apontados diretamente para ele, uma pequena medida de alívio em meio à tensão. Do grupo mais próximo à casa, um homem se destacou. Era claramente o líder, distinguível não apenas por sua posição central, mas também pela elaborada decoração de penas e ossos que adornava sua cabeça e pescoço. Seu rosto estava pintado com padrões mais complexos que os demais, e seus olhos possuíam uma intensidade que parecia atravessar a alma de João. O cacique, pois era isso que ele claramente era, caminhou em direção à varanda com passos medidos e deliberados. Cada movimento seu irradiava autoridade e poder, mas também uma dignidade ancestral que comandava respeito. Atrás dele,
Os outros guerreiros permaneceram imóveis como estátuas, aguardando ordens. Quando o líder chegou ao pé da varanda, ele parou e fitou João diretamente nos olhos. O silêncio se prolongou por vários segundos, um duelo de olhares que parecia durar uma eternidade. João sentia o peso de 200 pares de olhos sobre si, mas manteve o contato visual com o cacique, demonstrando respeito sem subserviência. Finalmente, o líder indígena falou. Sua voz era profunda e carregada de autoridade, mas havia algo mais nela, uma dor subjacente que ecoava a angústia que João havia ouvido no choro da menina durante a noite. As palavras saíram em português perfeitamente articulado, indicando que este homem tinha mais contato com o mundo exterior do que sua aparência tradicional sugeria. O que fez com a filha do vento? Perguntou o cacique, e nessas poucas palavras havia um universo de significados. Havia acusação, mas também esperança. Havia ameaça, mas também uma súplica paternal. João compreendeu imediatamente que a menina não era apenas uma criança qualquer para aquelas pessoas, mas alguém especial, talvez até sagrada. João não respondeu verbalmente. Em vez disso, mantendo as mãos erguidas em sinal de paz, ele lentamente apontou para dentro da casa. Seus movimentos eram deliberadamente lentos, telegrafados, para não provocar uma reação violenta dos guerreiros que o cercavam. O cacique seguiu a direção de seu gesto com os olhos, depois voltou a fitá-lo intensamente. Houve uma comunicação silenciosa entre os dois homens naquele momento. João viu no olhar do líder indígena a mesma preocupação paternal que ele mesmo sentia pela menina desconhecida. Era o olhar de um pai desesperado, de alguém que havia perdido o que mais amava no mundo e agora se agarrava a um fio de esperança. Foi nesse momento que a porta da casa se abriu novamente, e a pequena figura da menina apareceu na soleira. Ela havia acordado com o som das vozes, reconhecendo algo familiar, saiu para investigar. Quando seus olhos encontraram o cacique, uma transformação dramática ocorreu em sua expressão. A criança que havia passado a noite chorando, que havia demonstrado tanto medo e trauma, de repente irradiou alegria pura. Ela gritou algo em sua língua nativa, uma exclamação de reconhecimento e alívio, e correu em direção ao homem na varanda. O cacique abriu os braços e a recebeu, erguendo-a do chão em um abraço que falava de amor incondicional e alívio indescritível. As lágrimas corriam pelo rosto pintado do líder indígena enquanto ele segurava a menina, sussurrando palavras de carinho em sua língua ancestral. Ao redor deles, os 200 guerreiros baixaram suas armas simultaneamente, como se um peso imenso houvesse sido retirado de todos eles. O silêncio tenso foi substituído por murmúrios de alívio e gratidão. João permaneceu na varanda, observando a reunião. Apenas então compreendeu completamente o que havia acontecido. Esta não era uma operação de guerra, mas uma missão de resgate desesperada. Aqueles homens não haviam vindo para atacá-lo, mas para recuperar alguém que era preciosa para eles, alguém que eles haviam dado como perdida. O cacique, ainda segurando a menina, voltou-se para João. Havia lágrimas em seus olhos, mas também algo mais profundo, um reconhecimento que transcendia barreiras culturais e linguísticas. Era gratidão, mas era também respeito. João havia feito algo que poucos homens do mundo exterior fariam. Havia acolhido uma criança indígena sem questionar sua origem ou buscar vantagem pessoal. Colocando a menina gentilmente no chão, o cacique subiu os degraus da varanda e estendeu a mão para João. O gesto era universal, um símbolo de paz e reconhecimento entre homens de honra. João aceitou a mão estendida, e por um momento, os dois homens permaneceram assim, conectados por um entendimento que ia além das palavras. O líder indígena então falou novamente, desta vez em um tom completamente diferente. Sua voz carregava reverência e uma formalidade cerimonial que indicava a importância do que estava para acontecer. Ele explicou, em português pausado mas claro, que a menina era sua filha, conhecida em sua tribo como filha do vento devido à sua velocidade e agilidade excepcionais. A tragédia que havia levado ao seu desaparecimento era uma história sombria que se repetia com frequência crescente na região amazônica. Garimpeiros ilegais haviam invadido as terras da tribo durante a madrugada, em busca de ouro e outros minerais preciosos. O ataque foi brutal e súbito, e na confusão que se seguiu, muitos membros da tribo foram mortos ou feridos. A menina havia conseguido escapar durante o caos, correndo floresta adentro enquanto sua aldeia queimava atrás dela. Durante 3 dias e 3 noites, ela vagou pela selva, alimentando-se de frutas selvagens e bebendo água de riachos, sempre fugindo dos sons de motores e vozes que indicavam a presença dos invasores. Foi no 4º dia que ela chegou até a fazenda de João, exausta e desfalecida. A tribo havia procurado por ela incansavelmente,
seguindo rastros que levavam em direções contraditórias. Muitos acreditavam que ela havia sido capturada ou morta pelos garimpeiros. Foi apenas na noite anterior que rastreadores experientes conseguiram seguir seu rastro até as proximidades da fazenda. A decisão de cercar a propriedade havia sido tomada sem conhecer as intenções do fazendeiro, uma precaução necessária para proteger o que restava de sua família. João ouvia a história com crescente indignação. Ele conhecia os problemas causados pelo garimpo ilegal na região, mas nunca havia se confrontado diretamente com suas consequências humanas. A ideia de homens atacando uma aldeia indefesa, matando inocentes em busca de lucro, revoltava profundamente seus valores morais. O cacique continuou sua narrativa, explicando que sua filha era especial não apenas para ele, mas para toda a tribo. Ela havia nascido durante uma tempestade particularmente intensa, quando os ventos amazônicos sopravam com força suficiente para derrubar árvores centenárias. Os anciãos da tribo interpretaram isso como um sinal de que ela carregava em si o espírito do vento, sendo destinada a se tornar uma líder espiritual importante. Sua perda havia sido devastadora para a moral da tribo, especialmente após o trauma do ataque. Ver que ela estava viva e havia sido tratada com bondade por um estranho era mais do que alívio, era uma restauração da fé na humanidade que havia sido severamente abalada pelos eventos recentes. O cacique então fez algo inesperado. Ele pediu para que João o acompanhasse até a aldeia. Não era um pedido, explicou, mas um convite de honra. A tribo desejava reconhecer formalmente o que ele havia feito, e havia um ritual apropriado para expressar sua gratidão. João hesitou. Sua vida havia sido construída ao redor da reclusão e da simplicidade, e a ideia de se envolver mais profundamente com a complexa política e tradições indígenas o intimidava. Mas olhando para a menina, que agora sorria pela primeira vez desde que ele a encontrara, ele soube que não poderia recusar. A jornada até a aldeia foi uma experiência transformadora para João. Os guerreiros se organizaram em uma formação cerimonial ao redor dele, não como captores, mas como uma guarda de honra. Eles caminharam por trilhas que ele nunca havia visto, apesar de viver na região há 15 anos, demonstrando o quanto da floresta permanecia desconhecida para ele. A aldeia, quando finalmente a alcançaram, era diferente de tudo que João havia imaginado. Não era uma coleção primitiva de cabanas, mas uma comunidade bem organizada com casas tradicionais construídas com maestria, jardins cuidadosamente planejados e áreas comunitárias que falavam de uma sociedade sofisticada e harmoniosa. Os habitantes da aldeia aguardavam sua chegada, formando um semicírculo ao redor da área central. Havia idosos com rostos marcados pela sabedoria, mulheres carregando crianças pequenas, jovens guerreiros e adolescentes curiosos. Todos olhavam para João com uma mistura de curiosidade e respeito, sussurrando entre si em sua língua nativa. A cerimônia que se seguiu foi uma das experiências mais profundas da vida de João. O cacique falou longamente para a tribo, contando a história do resgate de sua filha. Cada palavra era pontuada por exclamações de aprovação e gratidão dos ouvintes. João não compreendia a língua, mas o tom emocional era universal. Quando o discurso terminou, os anciãos da tribo se aproximaram carregando itens cerimoniais. Havia um colar feito de sementes, ossos pequenos e penas coloridas, cada elemento carregando significado simbólico. O xamã da tribo, um homem muito idoso com olhos que pareciam conter a sabedoria de séculos, conduziu o ritual de presenteação. Colocando o colar ao redor do pescoço de João, o xamã falou em português com sotaque carregado, mas palavras escolhidas cuidadosamente. Ele declarou que João agora era um guardião da floresta, alguém que havia demonstrado que o espírito da natureza também podia habitar homens de fora da tribo. Era uma honra raramente concedida a não indígenas, uma marca de respeito que carregava responsabilidades e privilégios específicos. O significado prático desta designação se tornou claro nos dias que se seguiram. João descobriu que sua fazenda agora estava sob a proteção não oficial da tribo. Garimpeiros que anteriormente usavam suas terras como passagem para áreas mais profundas da floresta começaram a evitar a região. Madeireiros ilegais que costumavam derrubar árvores em suas fronteiras desapareceram da área. Mais importante ainda, João ganhou uma família estendida que ele nunca havia esperado ter. Membros da tribo começaram a visitá-lo regularmente, trazendo presentes de frutas exóticas, plantas medicinais e artesanatos únicos. Eles ensinaram-lhe técnicas agrícolas sustentáveis que aumentaram a produtividade de sua fazenda sem prejudicar o meio ambiente. A menina, cuja vida ele havia salvado, tornou-se uma visitante frequente. Ela estava se recuperando rapidamente do trauma, auxiliada pelos rituais de cura de sua tribo e pela estabilidade que a reunião com sua família proporcionava.
Frequentemente, ela trazia outros jovens da aldeia para conhecer o homem branco que havia demonstrado tanta bondade. João aprendeu que seu nome indígena significava literalmente filha dos ventos que dançam, uma referência não apenas às circunstâncias de seu nascimento, mas também à sua personalidade livre e espontânea. Vê-la rir e brincar novamente, após testemunhar sua angústia naquela primeira noite, era uma fonte constante de satisfação para o fazendeiro. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças significativas para a vida de João. Sua propriedade, antes uma operação solitária, tornou-se um ponto de encontro informal entre a comunidade indígena e alguns dos fazendeiros mais progressistas da região. Ele começou a servir como uma espécie de embaixador cultural, ajudando a mediar disputas menores e facilitando trocas benéficas entre os dois mundos. Sua casa, que antes abrigava apenas ele e suas memórias solitárias, tornou-se um local de encontros, celebrações e planejamento conjunto. João descobriu que havia sido privado, durante todos aqueles anos de reclusão, da riqueza que vem do senso de comunidade e propósito compartilhado. A transformação não foi apenas externa. João percebeu que sua perspectiva sobre a vida havia mudado fundamentalmente. A amargura que o havia levado à solidão da floresta foi gradualmente substituída por um senso renovado de propósito e conexão. Ele havia encontrado uma família na última hora de sua vida, quando já havia desistido da possibilidade de pertencer verdadeiramente a algum lugar. O colar cerimonial que agora usava permanentemente ao redor do pescoço tornou-se mais do que um símbolo de honra. Era um lembrete diário de que as ações mais simples, motivadas pela compaixão básica, podem ter consequências que transcendem nossa compreensão imediata. Salvar uma criança ferida havia se transformado em salvar a si mesmo. Durante as tardes, quando sentava em sua varanda para contemplar o pôr do sol, João frequentemente via figuras emergindo da floresta. Não mais como ameaças silenciosas, mas como amigos vindos compartilhar o fim do dia. A filha do vento muitas vezes estava entre eles, correndo pela propriedade com a alegria despreocupada de uma criança que havia superado seus traumas. A história se espalhou além das fronteiras da região. Outros fazendeiros começaram a repensar suas relações com as comunidades indígenas locais. Autoridades governamentais, inicialmente céticas, começaram a ver o modelo de coexistência desenvolvido na fazenda de João como um exemplo a ser seguido. Organizações de direitos indígenas documentaram o caso como um exemplo raro de integração bem-sucedida entre colonos e populações nativas. Pesquisadores acadêmicos visitaram a região para estudar como uma ação individual de compaixão havia criado ondas de mudança positiva que se espalharam muito além de suas circunstâncias originais. Mas para João, a verdadeira medida do sucesso não estava no reconhecimento externo ou nas mudanças políticas mais amplas. Estava nos pequenos momentos cotidianos, no sorriso da menina quando ela corria para cumprimentá-lo, nas conversas vespertinas com o cacique sobre filosofia e natureza, no sentimento de paz que agora permeava sua propriedade. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não vem da acumulação de bens materiais ou do isolamento defensivo, mas das conexões humanas autênticas e do senso de propósito que surge quando nos colocamos a serviço de algo maior do que nós mesmos. Anos depois, quando contava a história para visitantes curiosos, João sempre enfatizava que ele não havia salvado apenas uma criança naquela tarde fatídica. Ele havia sido salvo por ela. A menina ferida que encontrou junto à sua cerca não apenas encontrou refúgio em sua casa, mas trouxe com ela uma família inteira, uma comunidade e um propósito de vida que ele nunca soube que estava procurando. A Fazenda Esperança Verde havia se tornado, literalmente, um lugar de esperança. Não apenas para João, mas para todos aqueles que descobriram que é possível construir pontes entre mundos aparentemente incompatíveis quando a base da interação é o respeito mútuo e a compaixão genuína. E todas as noites, quando a floresta amazônica se aquietava sob o manto estrelado, João adormecia sabendo que havia 200 guardiões invisíveis protegendo sua propriedade, sua segurança e seu sono. Aqueles que um dia o cercaram como potenciais inimigos agora o protegiam como família, uma transformação que só foi possível porque um homem escolheu ver uma criança ferida como outro ser humano digno de cuidado, independentemente de sua origem ou circunstâncias.